Boa tarde a todos. Estamos aqui na nossa sexta roda de conversa ângulo-brasileira de psicólogos. Estamos aí com os colegas, todos aqui na tela. O Steve, o Reinaldo, Cláudio, Fernanda, Clarice e eu, para o nosso próximo tema. Muito bem-vindos as pessoas que também estão nos seguindo aí online, né? Mesmo que depois seja seguindo através do link. Nos dois canais do YouTube, do Reinaldo e o meu. Agradecemos a participação, os comentários de todos também, muito bem-vindos. Nesse momento é só um grupo que falamos em português, mas não é obrigatório ser português ou brasileiro. Não é isso, Steve? Isso aí, muito bem-vindo. Vou passar então a palavra para o Juninho para dar o pontapé. Obrigado, Alexandre. O tema que a gente tinha definido para hoje é mecanismos de proteção contra a violência. Eu vou, na verdade, aqui fazer uma contextualização desse tema, né? Porque o que acontece? Qual é a metodologia que estamos utilizando aqui, né? A cada encontro definimos a temática do próximo encontro. Então a Hum. gente não tem uma estrutura pré-estabelecida de temáticas, né? E elas vão se construindo a partir do desenvolvimento, né, da conversa e do debate aqui, né? Exato. É, já tem uns 3 encontros que a gente vem amadurecendo, né, essa conversa a partir de uma discussão que começou, né, com a saúde das psicólogas e dos psicólogos, Sim. né, a partir da discussão da saúde da psicóloga e do psicólogo. Né, entramos numa temática da espiritualidade como um aspecto importante nesse cuidado com a saúde. Né? Da espiritualidade, passamos para uma discussão sobre as emoções e os sentimentos, né, na relação com a violência, né? E aí chegamos hoje nessa temática de mecanismos de proteção contra a violência. Estou fazendo essa contextualização Ótimo. porque durante esse processo, né, a gente se habituou com esse meu, vamos dizer assim, essa meu primeiro momento de fala, né, Uhum. disparando o debate. Né? Uhum. Por isso o Alexandre me convidou a começar, né, essa conversa hoje também. Sim. Mas eu precisava de fazer esse contexto para falar para vocês que hoje, né, eu vou decepcioná-los, assim. Por quê? É, não me sinto muito capaz, né, de fazer, como eu fiz em outros momentos, né, uma certa explanação mais estruturada sobre esse tema. Né? Tá tudo certo. É, Estamos juntos aqui. talvez, exatamente, talvez por conta é, do conceito, né, mecanismos de proteção, Sim. e aí a gente falando aqui da psicanálise, né, é, toda hora que eu olhava para o tema, assim, né, e eu via os mecanismos de defesa Ah, psicanalíticos, né? E isso talvez me produziu aí um certo bloqueio, né, na hora de construir uma reflexão sobre esse tema, né, porque eu não sou psicanalista, né? Então assim, e eu não e o que eu conheço da psicanálise, né, os mecanismos de defesa não são a parte mais interessante para mim da psicanálise. Né? uhum. É, sei que quando a gente pensou o tema, né, isso não estava articulado. Né? A É, ideia dos mecanismos de proteção não tinha que necessariamente estar vinculado ao conceito de mecanismos de defesa. sim, Né? sim. Mas talvez também uma percepção que eu tenha sobre essa questão, né?
Eu não sei se o tratamento, né, a forma de lidar com a violência deva ser pensado a partir de mecanismos de defesa, sabe? Né? A ideia da defesa, para mim, do mecanismo de defesa ou de proteção, sempre me passa uma percepção meio passiva na relação com o problema. Né? Uhum. E entendo eu que, diante da violência, não podemos ficar passivos. Né? Talvez devemos ser pacíficos, né? Mas aí entra um conceito e um termo que aí sim me é muito caro, eu gosto muito de trabalhar com ele, que é o conceito que vem das tradições orientais, principalmente indianas, e que Gandhi, né, utilizou muito, né, na sua prática política, que é o conceito de Amritsar, né, que é exatamente esse enfrentamento pacífico Aham. à opressão e à violência. Né? Então, assim, eu não fico acuado diante da violência, eu reajo a ela, mas eu não reajo à violência com outra violência. Aham. Né? Eu reajo à violência com uma atitude acolhedora. Né? Uhum. Há uma cena desse filme do filme do Gandhi, né, que é muito emblemática nesse sentido, porque isso que eu estou falando aqui pode parecer algo meio estranho no primeiro momento. E essa cena demonstra a estranheza disso que eu estou falando. Era uma greve, né, os trabalhadores na porta da salina, né, e aí a polícia e Gandhi fala para os trabalhadores irem em fila indiana com as mãos para trás, né, Nossa Senhora. em direção à polícia um a um. Cada hora que um chegava lá era apanhava. Paulada. Aí para apanhar também e o outro para apanhar também, até a polícia cansar de bater, certo? Uhum. E aí eles puderam entrar, certo? Aham. É, isso pode parecer um tanto quanto romântico, vamos dizer assim, né? Mas é isso que é a atitude não violenta diante da violência, né? Eu vou no enfrentamento, mas num enfrentamento que não é do mesmo tom do, do enfrentamento que a violência produz. Né? Uhum. Eu falo que isso pode parecer meio romântico, eu sei, poxa, né? Eu vou me propor então a enfrentar o violento apanhando e vou achar Uhum. que isso é alguma vantagem, né? Mas é exatamente isso, né, que eu estou falando. Né? É, talvez essa discussão, eu não sei como é que ela pode se encaixar, né, Eu acho que já dentro está do se que a encaixando, gente, Juninho. enquanto, né, eu falo assim, enquanto uma prática da psicologia. Né? Tá, Como que a gente pode utilizar tá. esse tipo de atitude, essa ritza, né, essa ação não violenta, como prática psicológica? Né? Mas eu acho que talvez seja por aí que a gente devesse pensar algum tipo de mecanismo de proteção, sabe? Não nos recolhendo diante da violência, mas Aham. também não fazendo um enfrentamento que alimente a ideia de que as coisas têm que ser conquistadas na violência. Uhum. Né? Muito, muito interessante. Alguém surgiu, tocou algum lado aí dentro de alguém que gostaria de falar? Senão eu vou. Vai, Steve? É importante, então, antecipar a violência para reagir. Isto é, porque não pode ter esta estratégia do Gandhi sem, antes da violência, pensar em como uma pessoa vai reagir. Isto é consciente, não é reação.
é uma estratégia. É necessário uma estratégia bem pensada Ah. antes para proteger uma pessoa Você- da Seu ponto é no violência. sentido de prevenção, que seria que você está falando, Steve? Seria essa palavra, prevenção? Pode ser os dois, prevenção e evitação. Porque quando a violência ocorre, uma pessoa quer evitar o de qualquer maneira. Pode ser prevenção, pode ser evitação. São diferentes, não? Como? São diferentes. Sim, sim. Mas os dois necessitam antecipar a situação antes do que ocorre, não é? Uhum. Essa antecipação seria uma forma de, igual o título da temática de hoje seria, você entende que seria uma forma de proteção também? Esse planejamento, essa forma de antecipar seria uma forma de proteger Prevenir, também? prevenir. Prevenir? Tá. Porque para ser vítima, deve ser que uma pessoa já tem experiência, que pode ser útil, não? Acho que sim. Tá. Obrigado, obrigado. Cláudio, Fernanda, Clarice, veio algo aí dentro? Eu queria pontuar isso o Steve, né? Primeiro, assim, eu queria falar que eu fiquei até emocionado com a fala do Juninho, que o Juninho falou uma coisa muito interessante, trouxe um viés, né, para essa nossa conversa muito interessante, né? Eu gosto muito dessa ideia do Gandhi da não ação, né? Da resistência pacífica, né? Essa é uma estratégia muito interessante de enfrentamento, né? E assim, por outro lado, o Steve falando enfocando essa necessidade da esquiva, da prevenção, né? E eu aqui tentando fazer uma amarração na minha cabeça a partir da minha vivência psicossocial, né? Trabalhando na proteção social básica e na proteção social especial aqui no Brasil. Eu Sim, falo disso contextualizando para vocês aí na Inglaterra, nós temos uma política pública, né? Nós temos o Sistema Único da Assistência Social, né? E dentro desse sistema, né, nós temos serviços socioassistenciais, nós temos equipes, né, que são equipes psicossociais, que trabalham na proteção social básica e na proteção social especial, que é onde eu atuava até o mês passado. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que na abordagem psicossocial, né, tenta-se sistematizar, né, uma metodologia, né, que tem, por um lado, né, a necessidade de afirmar o discurso, né, de repressão à violência, porque esse é o discurso estatal, né, ele cumpre uma ordem que é de reconhecimento de que ali está uma vítima de violência, mas, acima de tudo, uma pessoa de direitos, né, com direitos. E que a violência acontece, esses direitos fundamentais desse cidadão, né, estão sendo violados, né? Então, há todo um trabalho que é voltado para esse resgate do direito, né? Então, a gente fala sobre o ponto de vista político, né? Sobre o ponto de vista da posição dessa vítima de violência na sociedade, e, por outro lado, as estratégias de sobrevivência para essa pessoa que está sendo vítima da violência ou que está vulnerável, né, a essa violência, né? Então, como evitar que essa violência aconteça, né? Como prevenir, seja no contexto familiar, no contexto comunitário, ou mesmo no contexto, por exemplo, do casal, né? Que é um tipo de situação em que você promove, por exemplo, o encontro de pessoas, de mulheres, por exemplo, que são vítimas de violência, né? A partir uhum, desse encontro dessas pessoas que estão, entre aspas, numa posição passiva diante da violência, essas pessoas elas começam a ter insights, elas começam a perceber o lugar que ocupam, elas começam a entender um pouco dessa dialética, né,
A gente até fala dessa dialética entre o senhor e o escravo, né? Porque para haver um senhor tem que haver o escravo que o reconhece como senhor, né? A Hum, vítima ela pode estabelecer com o agressor essa dinâmica, né? Essa dependência, né? É preciso produzir uma subjetividade, uma retificação nessa posição para que a pessoa possa se libertar do ciclo da violência. sim. Então, isso tudo são estratégias, né, que precisam ser tratadas, travadas, uma na esfera que é institucional, né, que tem a ver com os direitos dessa pessoa violada. Outro é nessa esfera subjetiva, né? Aí, assim, a gente vai criando mecanismos de proteção contra a violência, na nossa perspectiva aqui, ok? Boa. Muito claro, Cláudio. Agradeço. Agradecemos. Fernanda, Clarice, algo ou nesse momento? Ou vai eu? Vai eu. Me veio duas coisas. Uma quando Juninho falou, agradeço aí o pontapé, Juninho, muito bom. Eu considero que você sempre está preparado, então não preocupa. É, que a gente se prepara com a vida, né? Muito mais do que com o livro, né? Mas vamos lá. Então me veio, vou falar dessa parte primeiro. Me veio uma história meio triste, querido colegas, que presentes e online, né? Que vão estar assistindo em breve o nosso sexto vídeo aí. É uma história meio triste que foi vivenciada por três membros daqui do grupo, lá na reitoria da Pontifícia Universidade Católica, onde nós três aqui formamos, onde tivemos. Aí os colegas vão me ajudar com minha memória. Tem mais, se tem 30 que a gente está formado, tem mais do que 30 que a gente invadiu a reitoria da universidade e fomos tirados. Eu já estou pulando para o final, mas vou voltar. Fomos tirados à força policial, com escudo, com capacete e a porrada, né? E é muito bonito. Eu acho que a gente foi meio que um Gandhi. Eu não vi ninguém revidando nos polícias. Eu lembro que a gente foi, né, de repente teve alguns colegas que aproveitaram, e que esse é o meu segundo ponto na fala do Cláudio. De repente teve alguns colegas que aproveitaram e aí brigaram lá com a polícia, mas eu vi, me lembro, igual eu falei, tem mais de 30 anos, memória não é perfeita, mas a gente estava lá de maneira ativa, passiva, né? Pacífica. Gostei da diferença aí, Juninho. Da maneira ativa, pacífica, né? A gente saímos, mas depois que mostramos que do jeito que estava a universidade, com determinados diretrizes, por exemplo, mensalidades dos estudantes, daquele jeito não dá para continuar, né? E ficamos, nos instalamos até que a comida acabou, né? Foi acabando a comida, né? E aí, depois fomos tirar. Os colegas vão estar ajudando a lembrar um pouco mais desse ocorrido, imagino que vão lembrar. E aí tem um terceiro, desculpa, tem um segundo momento na fala do Cláudio que me veio. Há pouco tempo atrás, aí talvez os colegas que moram aqui na Inglaterra vão lembrar, Clarice, Fernanda e Steve. Eu acho que tem mais ou menos 2 semanas, mas com certeza acontece aí no Brasil, por isso nosso grupo é anglo-brasileiro, né? Semelhantes situações onde teve confrontação, reatividade, agressividade de adolescentes para com. Eu não lembro exatamente a situação, mas foi de agressividade, foi de reatividade mesmo, de pegar pesado, de dar muito soco, muito pontapé e briga entre polícia e adolescentes. Tem mais ou menos 2 semanas, Clarice, Fernanda e Steve. Que uma das coisas que me chamou muita atenção foi a fala não do do reporter, né, da pessoa que entrevistou, mas de quem ele estava entrevistando. Eu acho que era uma analista, analista social,
E uma das coisas que ela falou na entrevista foi como que foi oportunista a situação. E é aí que eu quero chegar, né? Proteção de violência, como que ainda o governo daqui, o governo daí, né? Sou brasileiro, posso falar daí também, né? E imagino que muitos outros governos do mundo ainda tem a mentalidade, aquela que foi falada pelo colega, né, de repressão. Ou seja, vão meter a porrada. Não existe, de novo, a fala do Steve muito boa, e do completação, complementa aí do Cláudio, né, de prevenir, de pensar na frente, de adiantar o problema. Por exemplo, o quanto que é pouco investido na saúde mental, né, dos adolescentes. Existe, por exemplo, uma lei que está na briga aí se vai acontecer ou não vai, nas escolas primárias, né? Até mais ou menos que idade, não lembro, meus filhos são velhos, na escola primária é obrigatório ter psicólogo na escola, né? Nem todas têm, nem todas seguem, né? Ou seja, quando de repente vem aquela carga de diversas situações traumatizantes, né, familiar, social, às vezes não tem nem a básica, né, de comida, de fisiológico, né, do nosso querido aí colega Abraham Maslow, né, quando criou a pirâmide, né, de hierarquia, needs, não sei como é que é em português não, hierarquia de needs, né, de necessidades básicas, né? Ele falou muito da fisiologia, da fisiológico, né, da comida, do teto, etc. Enquanto eu fico aqui pensando como é que esses adolescentes, e aí pegando a palavra que foi falada pelo entrevistando, foi oportunista nesse sentido de não, vou aproveitar e jogar inconscientemente, aí vem a psicanálise, né? Inconscientemente, eu vou aproveitar e meter pau mesmo, que eu tô com raiva do meu pai, da minha mãe, do meu colega, do meu teacher, do meu professor. Ou seja, uma oportunidade de descarga daquela raiva, daquelas experiências antigas que o adolescente não teve a chance, a oportunidade de pôr para fora de uma maneira saudável, mais correta, etc. Tá? Então, eu gostei muito dessa palavra, porque é muito comum. E continuamente o governo não consegue enxergar dessa forma, né? Que tem que estar investindo na base, no prevenção, né? É comum na saúde mental, o Cláudio falou do posto do SUS, só para quem tem dúvida, né? Ângulo brasileiro, o grupo para o mundo inteiro. Então, o SUS equivale ao NHS da Inglaterra, né? Não existe quase trabalho preventivo, né? Eu vou terminar minha fala aqui, mas esses são esses dois pontos. Um momento de reatividade enorme, agressividade enorme lá na universidade, mais de 30 anos atrás, com dois colegas aqui presentes além de mim, e depois também, recentemente, 2 semanas atrás, essa oportunização, né, que foi feita pelos adolescentes, constantemente acontecendo. Obrigado. Pois é, Fará. E aí, primeiro, porque a sua fala também me trouxe aqui agora uma outra possibilidade de conversa, mas antes, fazer só uma pequena retificação. Porque o Cláudio, aqui no Brasil, a gente tem duas políticas públicas muito fortes, muito importantes para a gente, né? Uma conquista da nossa sociedade. Uma é o SUS, que você falou. O que o Cláudio estava citando é uma outra política, que é o SUAS, certo? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Não faz parte do SUS? Não, é uma outra política Não, Desculpa própria aí, obrigado. é que uma outra aborda política e pública. complementa o SUS, né? As duas trabalham muito juntas, né? Mas uma é da assistência social e a outra da saúde, né? Tá. Então elas se completam, né? Mas elas são muito importantes, todas duas, Obrigado. sabe? Bem, mas aí, o que me veio com a sua fala, Fará, assim? Porque é preciso também que a gente comece a pensar um pouco, né, os desdobramentos da violência na sociedade.
Porque num primeiro momento, talvez, né, quando a gente pensa na violência, é, o nosso primeiro olhar é sempre para a violência física, né? E aí a gente sempre entende a violência como esse ato de agressão física mesmo, né? E a violência ela se expressa socialmente em diversos outros, né, de diversas outras formas, né? Isso é muito importante que a gente entenda para que a gente comece a fazer uma discussão do que é, produz a violência, né? Uhum. E aí a gente está falando de alguns elementos estruturais da sociedade, né? E que são elementos que talvez hoje eles comecem a ter mais visibilidade, mas que foram historicamente escondidos, né? Que elementos são esses, né? O machismo, o racismo, né? Então assim, que são estruturas, né, da sociedade, assim, né? Essa coisa da associação, né, da agressividade com a masculinidade, por exemplo, né, faz com que as pessoas entendam, né, que o homem ele tem quase que o direito de ser violento, né, nessa associação estrutural de uma lógica, né, que coloca na ideia do masculino, né, a agressividade, a ação, né, como se fossem características do masculino, né, e né, características essas respaldadas, inclusive, por discursos biológicos, né, são hormônios, né, e essas coisas todas, né, e que vão dando uma certa um certo direito, né, uma certa autorização ao homem de ser violento, né? No Brasil, até a década de 60, se não me engano, né, era legalmente permitido o homem matar a esposa na defesa da sua própria honra, né? Isso não era um crime. Se o homem pega a mulher traindo ele, ele lá matar ela. Isso não era crime, né? Então, para a gente ver essas coisas da estrutura, né, por trás disso que alimenta a violência, né? Ah, O uhum. racismo é outra coisa, né? Assim, né? A ideia de que existe algum grupo social, algum grupo humano, né? Que não merece direitos, né, e que pode, por isso, ser explorado, né, pode, por isso, ser marginalizado, pode, por isso, ser agredido. Né? Então, todos esses discursos, talvez, sejam o lugar aonde a gente precise de trabalhar nessa estratégia que o Steve aponta para a gente, né, de prevenção à violência. Né? É uma reconstrução, né, de um modelo social, de uma perspectiva social que desconstrua o olhar machista, patriarcal, desconstrua o olhar racista. Né? Vai lá, Fernanda. Eu não sei, não estou olhando com olhos de analista, de psicólogo, né? Tô vendo pela uma forma mais geral, assim, de sociedade, né? Então, eu acredito, eu não sou. Acho que a filosofia é uma parte muito importante que teria que estar dentro das escolas desde o fundamental, para que as pessoas conseguissem entender o que é fazer parte de uma sociedade, né? Como dizia o Epicteto, que estava lá preso, escravo, e tinha mente livre. Então, eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que a filosofia deveria ser essencial em todos os lugares. Mas, assim, pensando em formas de sociedade, o que eu sempre li, eu sempre gostei muito desse tema.
as pessoas, de alguma maneira, às vezes têm que ser escutadas, sabe? Então, cada um, nós temos que ter a pessoa que vai lá, o adolescente que joga bomba para ser escutado. Porque se for uma parte desses adolescentes, desses jovens que vão lá para frente fazer uma passeata, eles não vai nem repercutir. Então, existe o Greenpeace, que faz essa parte bem social e pacífica, né? E existe o outro, que é aquele que faz algum dano, que vai lá e pincha um quadro de Van Gogh de milhões, que a gente acha erradíssimo isso. Mas ele foi escutado, foi a única maneira dele ser escutado. Então, assim, como a gente vive numa sociedade muito caótica em todos os lugares, eu acredito que tem que existir essa pirâmide, sabe? Toda essa pirâmide, ao lado da gurizada que apedreja, a parte daquele que vai pichar, e depois vai para o Greenpeace, e depois vai para um filósofo, e depois vai para um psicólogo, e depois até chegar a essa pacificação. Isso vai levar 50 milhões de anos, sei lá quantos mil anos. E aí é onde vai entrar, né, o trabalho do psicólogo e do filósofo para tentar fazer amenizar isso. De que outra forma podemos ser escutados? De que outra forma nós poderíamos ser escutados sem jogar pedra, sem pichar, sem jogar tinta? Qual seria a outra forma de ser escutado? Né? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que existe isso tudo pela falta de escuta, porque só repercute aquilo que é violento. É a única maneira de repercutir. Ninguém está falando de falta de guerra aqui, tá todo mundo na guerra, É né? isso. Se tivesse. Quem está falando sobre uma civilização super pacífica? Ninguém. Nós estamos falando só da guerra. Então, eu acho que isso que repercute é a violência. É isso. Muito bom, Fernando, agradecemos. Clarice, tu Clarice tomou uma está com a mão. levantada? Então, achei bem interessante as duas falas do Juninho, da Fernanda, né? Que essa parte que o Juninho falou sobre a violência, esse sistema patriarcal, né? Que nós vivemos em sociedade e tudo mais, que já vem histórias atávicas, né? De geração em geração. Eu fui vítima de violência por 15 anos, né? Violência doméstica. Eu tenho até um livro que chama Abuso Comigo? Não, né? Mas na fase já, depois de adulta, muito estudo, que eu consegui conscientemente dizer essa expressão abuso comigo, não. E representar isso num livro, Que lindo, que né? Onde lindo. eu não ataco quem praticou a violência, porque eu também pratiquei a violência com permissão. Então aí fica o meu questionamento. A permissão não é um mecanismo de defesa? Por que quem permite viver violência por tantos anos, por que permite? Não é uma forma de estar, de um certo modo, se defendendo e permitindo a pessoa te agredir? Por exemplo, para ficando ainda mais claro, eu tenho uma pessoa na qual minha paciente que há muitos anos atrás ela sofreu uma violência de estupro. E interessante que um dia na fala, essa paciente disse: Eu permiti porque eu já sabia que ele era uma pessoa agressiva. Então, isso foi um mecanismo de defesa, né? Então, eu fico nessas perguntas. E será que permitir ou ser pacífico ou ser violento, tudo isso nós não estamos, de algum modo, nos defendendo, colocando um mecanismo para levantar as barreiras, né, para defender a gente daquela situação de perigo, ou de deboche, ou de racismo, ou de tantas coisas, e o nosso mecanismo levanta barreira, levanta defesa, Ai, claro. né? E aí vem essa fala da Fernanda. Como, né, nós fazemos uma abordagem eficaz com o nosso paciente, conosco mesmo, de não sermos vivermos tão na defensiva,
E eu acho realmente que o nosso mundo está um pouquinho ainda distante disso, mas esse desarmar, esse acreditar mais no outro, e de não ter o tempo todo que o nosso mecanismo de defesa está em alerta, porque eu acho que todos nós sentimos, o tempo todo nós estamos em alerta, com medo do que Uhum. o outro vai fazer. Aqui nesse grupo, pode ser que nós estejamos em alerta, de tipo assim, peraí, meu mecanismo de defesa está aqui. Porque se alguém falar alguma coisa que eu não gostei, de repente eu rebato, de repente, entende? Aham. Então, quando é por onde nós, profissionais da saúde mental, podemos conseguir atuar para tirar esse sistema de alerta do outro? Será que isso é possível? Esse é o meu question mark para isso. Tem duas perguntas aí boas, né, Clarice? Agradecemos. É muito, muito bom. Inclusive, a fala da Clarice me remeteu. A gente tem um projeto aqui na escola pública, né, com adolescentes. Né? Aqui no Brasil, a gente fala ensino fundamental, ensino médio, né, Ah, que é a etapa antes do ensino superior, certo? ah, Então, os adolescentes ali. A gente tem um trabalho nas escolas aqui, né? E fui fazer uma fala, né, para os professores dentro desse projeto, né? E o meu discurso caminhava na seguinte direção: se vocês, professores, não acreditam no potencial dos seus alunos, vocês não deveriam nem estar dentro de sala de aula. Porque como vocês vão ensinar alguém que vocês acham que não tem condição de aprender? uau, uau. Então, a fala da Clarice me remeteu muito para isso, porque é isso. Se a gente não acredita no ser humano, né, como que a gente vai escutá-lo, para pegar a fala da Fernanda aí? Né? Como que eu vou ouvir o outro e dar para ele legitimidade se eu acho que esse outro está querendo me derrubar? Né? Que ele vai aprontar alguma comigo? Né? E isso é uma coisa muito séria, porque o sistema capitalista produz na gente essa lógica de que o outro é um concorrente, de que o outro é um potencial inimigo, né? Que eu tenho que me proteger desse outro. Né? E aí a gente está com um problema sério, né? Porque a gente tem um modelo social, um modelo econômico, político e social que faz com que a gente não acredite nas pessoas com quem a gente convive. Né? Então, talvez aí entre um pouco o que a gente defende muito aqui no Brasil, a gente que eu falo, o grupo, né, do qual eu faço parte dentro da psicologia, de que a psicologia é, antes de mais nada, um ato político, sabe? Porque não vai ter como a gente garantir e trabalhar pela saúde mental das pessoas, né, e por um ambiente social mais saudável, participativo, colaborativo, né, se a gente não começa a questionar esse modelo social e econômico que rege a sociedade. Cláudio? Muito bom, obrigado. Cláudio, estou com a mão levantada. Tá mudo, amigo. Eu estou aqui também me lembrando, né, a partir das falas de vocês, é uma experiência que tive essa semana com um adolescente no consultório que me disse que foi assediada, né? Se queixou comigo de que foi vítima de assédio, de que um homem mais velho se aproximou, insinuante, pegando no braço dela, tentando se aproximar dela de uma forma assediosa. E aí eu perguntei para ela: você se sentiu violentada? Ela disse sim. E aí eu disse para ela: você concorda comigo que naquele momento era como se você fosse um objeto para ele? Né? Então, o que é, na verdade, a relação violenta? É quando um ser humano trata o outro ser humano como um objeto. Né?
Então, é preciso que nós possamos fortalecer a autoestima dessa pessoa Sim. para que ela saia da posição objetal. E na medida em que ela sai dessa posição objetal, ela consegue criar interdições à violência que está sendo perpetrada. Mas é comum que esse objeto, no caso a pessoa que está sendo vítima de violência, também responda na mesma medida. E aí é o ciclo da violência. Então, o ciclo da violência é quando alguém é tratado como objeto e reage a essa pessoa também a tratando de forma objetal. Então, é preciso, né, que as pessoas tenham a promoção, né, inclusive, já que você falou de Maslow, né, Fará, das suas necessidades básicas, né, Sim, obrigado para que pelo haja uma português. emancipação psicológica, né, nesse mundo, nessa sociedade, nesse sistema capitalista, como o Juninho muito bem disse, né, onde estimula-se sempre a competição, né, em contraponto da colaboração, não é isso? Então, são paradigmas opostos que podem humanizar as relações e evitar a violência. Isso também é trabalho para o psicólogo, na minha perspectiva. Ajudar as pessoas a se conscientizarem dessas posições objetais assumidas e de como superá-las. Ok? Boa, fala, boa. Bom com um complemento aí. Tem um livro que ajuda muito a fala do Cláudio aí, né? Não sei se vocês conhecem, chama Eu, aqui no Brasil, né? O nome em Vou português procurar em Eu, inglês. Eu e Tu. Eu e tu? Eu, isso. De um É o Martin filósofo Buber. chamado Martin Buber. Né? Martin Buber. Buber. Buber, Vou colocar Ah, Buber. aqui Buber. Ah, vou colocar no chat. sim. Peguei aqui. Estava querendo ver se o meu exemplar dele estava aqui em mãos, mas não está tão em mãos, Esse não. aqui. Isso, esse aí. Esse aí. Por falar em livro, a Clarice podia também, se você sentir vontade, dar a dica do seu livro, Clarice. É. O meu livro foi um processo interessante, que eu até compartilho aqui com vocês. Eu acho que foi a minha própria catarse. Sabe, aquela necessidade de, depois de tantos anos, 20 anos já havia passado desse período, Aham. e, e eu, na pandemia, eu comecei a escrever. Escrevi 10 vezes, joguei fora 10 vezes, 10 vezes eu recuperei o arquivo, até que uma publicitária falou que era utilidade pública. Eu acreditei nisso, levado ainda pelo meu ego, pela minha raiva, por todos aqueles sentimentos que a gente Hum, sabe que temos, né, como seres falhantes que somos e psicóticos. E aí, então, eu publiquei. Publiquei, foi para o Amazon, vendi muito, fiz lançamento no Brasil e tal, vendi muitos exemplares. E depois dessa onda da primeira edição ter sido esgotada, eu nunca mais quis. Então, meu livro ah. não está available em nenhuma plataforma. Ah, Quem leu, leu, quem não leu, não lerá mais. Mas Porque eu tenho. a opa, Fernanda opa. tem, porque foi de fato, sabe, esse encontro em baixar o mecanismo de defesa. É exatamente isso do que o Cláudio falou. Eu adorei a sua fala, Cláudio, porque é sobre isso, é essa emancipação psicológica através da conscientização para o paciente em se humanizar mais, Hum, né? Eu sigo muito a linha do Winnicott, sim. e o Winnicott ele fala muito sobre essa humanização. E é aí que eu acho que a psicologia vai realmente fazer essa junção com a espiritualidade, de que uma sem a outra não existe.
que nós precisamos, de fato, humanizarmos. Bom, eu sou presidente de casa espírita aqui. Hoje nós vamos ter um encontro, né, Alexandre? Mais tarde, numa roda de conversa, onde a Fernanda cedeu o espaço dela para esse encontro acontecer. E, e é isso. Eu falo assim que o ser humano ele está muito humanizado. Tem um livro que é sobre o apóstolo Pedro, né? Que fala humano, demasiadamente humano. E ali ele diz o quanto nós somos falhos em sermos tão humanos e que nós deveríamos ser espiritualizados, demasiadamente espiritualizados. Ah, E aí, quando nós aceitarmos esse convite, nós vamos chegar nessa amadurecimento psicológico que o Cláudio falou, dessa conscientização em mais humanização barra espiritualização, para derrubarmos essas barreiras, que a gente fica o tempo todo armado, né? Então, eu acho que o meu livro foi isso, sabe? Derrubar a minha própria barreira, de entender, eu sim, não preciso ficar tão armada e achar que todo mundo que vai chegar perto de mim vai me agredir sim. de alguma forma, principalmente fisicamente, né? Aham, O mundo agride por si só, mas é como que a gente vai interagir no meio de tanta violência e tanta agressão que existe, sim. né? Obrigado, obrigado. Muito rico, hein? A roda de hoje está sendo, né? E é bom, só para clarear, né, para os colegas aqui, clarear também para as pessoas que vão estar vendo o nosso link. Não existe esse negócio de que uma abordagem, um jeito de pensar, a gente está construindo junto, está aqui aprendendo junto, tá? Só para poder clarear para as pessoas que vão estar vendo o vídeo no futuro. Não existe a correta, né? Só para poder deixar bem tranquila essa parte. Cláudio? Eu gostaria também, né, de compartilhar com vocês um pouquinho uma reflexão que tenho feito sobre a questão da violência, tendo em vista que o principal sentimento, o sentimento central dentro da violência é o sentimento de opressão. E esse é o que, na minha opinião, provoca mais estragos sob o ponto de vista psicológico, psicoafetivo, né? Porque uma pessoa que vive sobre a égide do medo, né? Ela vai certamente se afundar em processos depressivos, né? E ocorre que eu, alguns anos atrás, dentro da minha formação como psicoterapeuta, eu fiz uma formação em somaterapia. Eu participei de um grupo chamado Somaterapia, que é uma filosofia anarquista de um psiquiatra brasileiro chamado Roberto Freire, já falecido, e ele publicou alguns livros, como Somaterapia, Sem Tesão Não Há Solução, uma série de livros anarquistas que tinham uma metodologia, né, de desenvolvimento de grupos anarquistas com uma proposta libertária, uma proposta de equilíbrio, né, da saúde, inclusive mental, dessas pessoas. De qualquer forma, nesse livro, né, na pedagogia do Roberto Freire, era exigido que as pessoas fizessem capoeira, capoeira de Angola. Não sei se vocês aí na Inglaterra estão afinizados, né, com a capoeira, mas acredito que sim. Né? A capoeira hoje é muito divulgada. E ele divulgava a capoeira de Angola como sendo parte dessa pedagogia para desoprimir, né? Para ajudar você a lidar com o medo. Né? E ele enfatizava que a resposta ao medo tem que ser o movimento. Né? Então, uma pessoa que está vivendo sob a égide do medo precisa se movimentar. Né? Essa movimentação, né? Ela é também física, né? Ela é de tire sua mão daí, né? Se for preciso, né? Mas ela é principalmente uma movimentação existencial, né? Eu preciso, como na capoeira, gingar, né? Não sei se vocês entendem bem o termo gingar, né? Gingar é continuar em movimento, é um movimento calculado e a partir do movimento do outro. Então, eu gingo de acordo com o movimento do outro. Né? Se o outro vai para um lado, eu gingo para o outro. Eu faço uma dança, é uma dança. Né?
mas é preciso aprender a dançar, né? É preciso aprender a se movimentar, né? Diante do medo, que é, na minha opinião, um dos primeiros subprodutos, né, da violência, né? Quando as pessoas são vítimas da violência, ok? Então, eu queria também deixar só enfatizado isso, que o medo nós cuidamos com o movimento, ok? É isso aí. Muito boa fala, Cláudio, novamente. Eu vou pegar esse último gancho aí. Li livros do Roberto Freire, realmente ele é incrível. Eu acho que ele seguiu um pouco a linha do Reich, certo? Sim. Trabalhava muito com a questão também da bioenergética, o grupo lá de Palo Alto, Muito né? bem. Aquela turma do Peirce, Frederico Peirce, né? Essa turma toda aí, bebeu bem nessa fonte, com certeza. Exato. Além da filosofia anarquista, né? Sim. Então, era uma Sim. filosofia de enfrentamento ao sistema hegemônico capitalista. Ok? Sim, obrigado por esse adendo aí. Eu vou pegar a fala final aí, que foi a inicial e a final do medo. Eu realmente concordo com isso. Eu tenho um vídeo no mesmo canal que a gente está postando. Tem um canal do Juninho que está postando esses vídeos, tem o meu também. Para facilitar, né? Quanto mais gente, melhor, né? Por vendo isso aí, aprendendo junto com a gente e trocando essas ideias, nos ensinando também. É, eu tenho uma fala que é sobre raiva e eu pego um pouco da etimologia da palavra raiva, agressão, agressividade. E eu descobri, eu não sabia, né? Descobri quando eu estava criando o vídeo que o Old German Language, então é o alemão, a língua alemã antiga, não atual, antiga, a palavra medo é igual à palavra raiva. Olha que incrível! Isso é o alemão antigo, a palavra raiva, palavra tem esse significado da palavra medo, de tão próximo que estão juntos, né? Só esse adendo aí. Quem quiser, o vídeo está em inglês, mas põe lá a tradução embaixo, ou treina o inglês, né? E realmente como que o medo é, com certeza, um dos principais origens aí dessa violência, não só da física, né, da visual, né, que o Juninho pôs uns minutos atrás, desses outros tipos de violência também, né? Então o alemão conseguiu buscar isso aí, é, nomeando, né, criando na origem, na etimologia da palavra, medo e raiva. Gente, Talvez esteja na pela- hora de começar a pensar o próximo tema. É isso aí, Juninho? isso que eu ia falar. Pela hora que a gente está aqui e por conta dessas falas finais, eu, inclusive, pensei em um tema, né? Opa, Que veio enquanto insight dessas falas agora. Vou sugerir aqui para vocês, ver o que vocês acham. Tem também aqui um outro pensador, um outro autor aqui no Brasil, que segue um pouco essa linha também, né, do Roberto Freire, né, que chama Pierre Vaio. oh, yes. O corpo fala. Isso. E aí foi em cima exatamente desse livro do Pierre Vaio que eu pensei o tema. O tema seria: O corpo fala, a expressão do corpo como caminho para a liberdade psicológica. Uau, uau. Aí pega a dança que o Cláudio falou, pega um gingado e A, outros expre- vários. a expressão do corpo, A expressão do corpo como caminho para a liberdade psicológica. Cláudio, tem que ver se os colegas concordam antes da gente fechar não, o tema, né? eu só estou anotando o que eu tenho que ir anotando aqui, Para não senão perder, depois eu. né? Então tava. Que o Steve, a Fernanda, Clarice acham da sugestão?
Eu já estou ansiosa para o próximo conto. Vai Meu Deus, estou aqui me deliciando com a muito fala bom. de vocês. Estamos todos crescendo juntos. Fernando, Steve, o que que acham? Eu acredito que eu preciso de um psicólogo depois dessa sessão, porque eu tô com a minha cabeça assim, ó. Drrr. Sim, sim, sim. É, Steve, Muito bom, muito bom. Sugere que o corpo é diagnóstico, pode ser? opa, olha, interessante, ok? Porque o corpo é poderoso assim, eu acho. Então, boa sugestão para E tema. do corpo vem a somatização, né, gente? Então, Sim, tudo, né? Muito bem. Uau, demais. muito bom, muito bom. Então Gratidão. conseguimos aí quase que fechar um pouquinho antes do tempo, que está tudo bem também, não existe essa obrigatoriedade, né? As coisas aqui na roda de conversa anglo-brasileira de psicólogos é de fluir, né? O fluir. Que é aí, eu falei que ia acabar, mas não vai acabar. Existe, eu descobri, não, eu aprendi. Com essa moça aqui, ó, que é um outro livro, eu vou mostrar o livro daqui a pouquinho. Que é muito comum. Como é que é no Brasil? Me fala aí, anglo-brasileiro. Fala aí, brasileiros, por favor. Aqui na Inglaterra é muito comum o seguinte: quando a gente conversa com clientes, entre colegas, existe três falas com, com três, desculpa, três reações com a palavra F. Existe o fly. Quando você está diante de uma situação difícil, ok, colegas brasileiros do Brasil aí? Quando está numa situação difícil, de tensão, talvez, e outras situações também complicadas, tem a reação da outra pessoa de fly, que é fugir, voar, tem que traduzir o máximo próximo possível, desculpa aí a tradução, queridos. Então, fugir do F, né? Fugir, que é o fly. Tem o frozen, que é gelar, congelar, né? E tem o fight, que é o lutar, brigar. Aí, outros psicólogos, estudiosos, né? A gente aprende com ele, ensina para eles também. Eles falaram num quarto F. Num quarto F. E depois essa moça aqui falou do quinto. Ah, que é o meu preferível. Que é o meu preferível. O quarto acho que foi um psiquiatra, se eu não me engano, não lembro o nome. Ele falou do Frown. E eu acho, e aí vem o Steve como inglês, eu acho que ele está dizendo do Frown no sentido de, né? Franzino. Sim, Eu acho. Aí desculpa de novo a tradução, querido público do mundo, né, que está assistindo o é vídeo, boa, é boa. tá? Eu Brown. acho que o Sim. quarto. Mas aí vem o quinto. Vem o quinto dessa autora, com 93 anos, morreu mês passado, eu acho. Eu já apresentei o livro como um dos livros melhores que eu já li na minha vida, no topo 5 dos 400, sei lá quantos que eu já li. No topo 5. É esse livro, voltando a mostrar, né? Da Edith Eger. Sabe o que que ela fala? Que é o flow, que é o fluir, né? Essa é a forma do healing, da cura, do tratamento. Não é o fight no sentido da porrada, a gente falou de hoje. Não é o from, talvez, acho que é isso, não sei se o psiquiatra falou foi isso. Né? Não é o fugir, bom, às vezes eu com certeza fugia, mas, né? O fugir, mas aí vem da passividade que a gente falou no início de hoje. Né? E não é também do frozen, né? Muita gente tem essa atividade de frozen, de congelar, né? Ela criou o quinto, que é o do fluir. Tá? Vou deixar esse aí para a gente fechar, voltar aí a temática. Você é, pode colocar no Kelly, chat a autora desse livro? Vou pôr. Vou pôr no Obrigada, WhatsApp também. obrigada. Bom, você então sabe, me parece que todos então concordam que o tema da nossa próxima reunião será a expressão do corpo como caminho para a liberdade psicológica. E o nosso encontro será no dia 18 do 7, 8 horas
BR, que no caso é meio-dia aí, Opa, ok? 18. Não é isso? Tá todo mundo na agenda aí? 18/7, que é o terceiro sábado, certo? Sempre o terceiro sábado. Isso, às Agradecemos a 8 horas da presença de manhã, todos não é? presentes. Tá? Um mês tranquilo, um mês em paz, de saúde física, espiritual, emocional, para Eu todos. gostaria também de agradecer a todos os colegas aí pela troca significativa hoje. Valeu ter, né, acordado tão cedo aqui no Brasil, porque aqui para mim esse horário é pesado, né? Eu sou Sim, músico e às vezes eu nem dormi muito bem de ontem para hoje, então eu estou meio virado, me desculpem. tudo certo, tá tudo certo. Para mim, a dificuldade já foi porque eu fiquei até de madrugada vendo o Brasil ganhar do Haiti na Copa. Você lavou a alma, né, Juninho? E viva a Copa para os que gostam. Clarice, Que vem a Fernanda, Inglaterra! Que vem a Inglaterra! um abraço a todos, gente. Valeu, Obrigada. gente. Foi uma Obrigada. Até Tudo mês alegria. que bom. vem. Muito Obrigado. obrigado. Até Até breve. mais.